Meus irmãos, é um prazer estar aqui nesse momento, querendo apresentar antes para vocês, agora o foco são as cartas, que vocês deem uma olhadinha nas cartas como elas estão lá no Museu Britânico, porque nós estamos para publicar esse relatório do Sr. Vernon Harrison em língua portuguesa. Eu estou aqui com um manuscrito que vai para a gráfica, né? Mas, dadas as dificuldades até das imagens, e como é um texto mais científico, ele tem uma certa precisão nas citações, isso tem que ser revisado, não pode ser feito às pressas. Como eu dizia ontem à noite, se vocês quiserem ir para Londres ver as cartas, agora, antes, no meu tempo, quando eu as vi, foi em 1990 no Museu Britânico. O Marcelo andou já visitando elas na biblioteca. British Library seria a Biblioteca Britânica. E parece que há um projeto de plastificarem as cartas. Então, eu insisto que vocês não fiquem só esperando o preço do dólar favorável, porque pode ser tarde demais. É pior que a Libra. Pior é que a Libra, né? E tem que levar atestado de residência, viu? No meu tempo, o guarda acompanhava junto, não podia girar, tinha regras, não pode levar a caneta, não pode... A gente primeiro vai um dia, com todos os documentos, passaporte, atestado de residência, etc. Aí a carteirinha não é dada na hora, ou é dada na hora? Agora é a hora. Ah, é? No meu tempo levava uns 2, 3 dias, o troço era... Deus queira que vocês tenham mais facilidade do que eu tive, né? Mas alguma coisa que salta aos olhos é as microestrias rigorosamente paralelas. Luiz fugiu. Então, como é que eu passo para o slide seguinte? Aqui já em microscópio, mais um, por favor, de 50 diâmetros, vocês podem ver a palavra immortal aí. Mas toda a carta tem essas microestrias, e o Dr. Vernon Harrison, que é o especialista em falsificações da Casa da Moeda, lá na Inglaterra, faz esse trabalho detalhadamente e afirma que chamo a atenção para as características curiosas e inexplicadas das cartas de Kutume, ou seja, as estrias claras e regulares de alguns escritos aparentemente feitos com lápis azul. É o que vocês estão vendo, é a figura 11, aí ampliada. O argumento do Dr. Harrison é que a condenação da senhora Blavatsky, feita no relatório anterior, o relatório Hodgson, de 1885, feito pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, acusa a senhora Blavatsky de fraude. Passados mais de 100 anos, nessa publicação de 1997, Dr. Vernon Harrison diz que o relatório de Hodgson não é confiável. Diz mesmo que está eivado de falhas, porque não usa sequer uma análise microscópica, como vocês estão vendo aí, feita por ele, coisa que já estava disponível
Na época de 1885, isso é apenas um microscópio de 50 diâmetros, não é nada nuclear ou qualquer tipo de microscópio eletrônico, certo? Me refiro, portanto, à ideia de que quando ele se refere às microestrias e ele chama inexplicadas, ele sustenta o argumento de que não há como condenar algo como fraudulento se não se sabe como foi feito. Então, o argumento científico é que o desconhecido obriga a deixar o julgamento em suspenso. Ele tentou reproduzir esse efeito e não conseguiu. Ele chega a afirmar que a tinta aparece no miolo do papel sem ter entrado pelas bordas, embora ele reconheça as dificuldades que surgem pelo efeito da laminação. Ele diz: os documentos parecem ter sido escritos com tinta preta, aí ele está falando de outra parte do documento, que são igualmente fascinantes. As marcas escuras parecem estar dentro do papel e não na superfície. É difícil termos certeza disso agora, porque as cartas encadernadas foram laminadas em tecido de arquivo para preservá-las. É o primeiro estágio. Quando plastificar, não se vai ter mais certeza de nada, né? Temos, portanto, que distinguir entre as fibras do tecido protetor e as fibras do papel das cartas. Eu anexei, por via das dúvidas, entendo o meu dever nesse sentido, o meu próprio relato quando segurei as cartas em dezembro de 90. Acredito que no dia 1º de dezembro. Na verdade, eu conferi no meu passaporte, eu cheguei no dia 30 de novembro, saí no dia 1º de dezembro. Eu acho que no dia 30 eu fui à sociedade, consegui autorização e no dia 1º eu ingressei, mas isso talvez não seja o ponto mais relevante. Só que a gente não teve aquele tempo que gostaria entre um avião e outro, mas suficientemente surpreendente para que se perceba que não se trata de, primeiro, de papel comum, porque o papel de arroz oriental, seja o tibetano ou o indiano, tem essa característica parecida com aquele papel de pão da vovó na padaria, que eu buscava o pão e tem aqueles redemoinhos. Então as fibras não estão ajudando essa configuração da tinta que vocês estão vendo, porque o papel é cheio de redemoinhos, então fica duplamente difícil explicar por que as estrias da tinta não são afetadas pelos redemoinhos das fibras do papel. Isso em primeiro lugar. Eu acrescento o seguinte: como se realmente tivessem sido materializada a tinta diretamente no interior do papel sem ter sido escrita sobre ele. Embora eu nada possa afirmar sobre o processo de laminação que as cartas teriam sofrido, que eu acabei de citar para vocês. Mas a impressão que eu tive, à vista desarmada e sem microscópio, obviamente, é de que a tinta estava localizada somente no miolo ou no interior do papel, sem ter tingido nem o verso nem o anverso. Esse processo, os teósofos, pelo menos assim se encontra na enciclopédia teosófica, que a Andréia teve a coragem de trazer para mim por mares nunca antes navegados lá da Índia, naquela aliança. Se encontra uma definição de precipitação que eu vou ler. Foi publicada pela Quezon City Theosophical Publishing House, sob os auspícios do nosso querido vice Vincent Van Chao Chin,
Júnior, o processo de impressão sobre o papel das imagens mentais de um escritor ao invés de escrevê-las com a mão. Quando quiseram fazer a capa do livro, iam botar já uma caneta-pena. E nesse ponto, a Aveline e eu concordamos que não era o caso de botar uma caneta-pena na capa do livro, porque elas não foram escritas com caneta. Não é psicografia, é materialização da tinta. O papel era engavetado, depois se abria a gaveta e tinha coisa escrita lá dentro. Cartas precipitadas parecem ter a curiosa qualidade do texto ser composto de linhas diagonais, que eu reputo as misteriosas microestrias relatadas por Harrison na opinião 6, página 108, incluindo sublinhadas, algo que canetas e lápis não conseguem produzir. Por uma discussão detalhada sobre esse tema, se recomenda The Mahatmas and Their Letters, do Geoffrey Barboca, que também não temos ainda em português. Então, feitas essas considerações de caráter preliminar, eu acho que é uma evidência, porque o Dr. Harrison muito bem diz que sobre os fenômenos psíquicos, tanto a maioria dos objetos, como as próprias pessoas que os testemunharam, já morreram. Então ele cientificamente se julga incapaz ou impedido de emitir opinião sobre os fenômenos psíquicos da senhora Blavatsky, também considerados fraudulentos no relatório Hodgson de 1885. Mas sobre as cartas que ele diz que são evidência primária e ainda estão no Museu Britânico para visitação, aliás, agora na British Library, eu poderia passar ao próximo? Mostro a vocês também ainda o carimbo do Museu Britânico do lado da assinatura do mestre Moria, similar a que está no turbante lá na Índia, que ele também teria materializado para o Coronel Walcott. Então, quem tem interesse em fenômenos psíquicos vai encontrar abundantes registros na história da sociedade. Só que os outros são mais fáceis de questionar. As cartas não, uma vez observadas no microscópio, elas demonstram que até hoje não se sabe como foram feitas. Por isso, Dr. Harrison apresenta uma humilde retratação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, pelo menos em seu nome, dizendo que o julgamento foi precipitado e o relatório anterior era eivado de falhas e não era científico. Porque se não se sabe como foi feito, não se pode acusar de fraude. Se pode dizer que a ciência ainda não consegue produzir esse efeito, que ele compara um fax humano. Palavras dele. E eu lembro do que diz também aos pés do mestre, do dever de todo aspirante, tentar averiguar a sua existência, ou seja, do Mahatma, ou do mestre, e confiar nele, porque se não o fizeres, nem mesmo ele poderá ajudar-te. A não ser que haja perfeita confiança, não poderá haver perfeita efusão de amor e poder. Então, se eu puder trazer essa evidência e o meu próprio testemunho pessoal, para ajudar vocês a formar a respectiva opinião sobre a possibilidade da existência de homens perfeitos ou Mahatmas, que, como eu digo, também altera significativamente a perspectiva e o significado da vida humana, apresentando-se como poderosa evidência de uma lei de evolução espiritual. Porque aí nós teríamos um ser que seria a perfeição que nós poderíamos atingir. Eu não sei se vocês conhecem aquela exemplificação, talvez por meio de uma analogia, uma historinha, não deixa de ser uma parábola. A borboleta estava morrendo
estava desesperada que não ia poder cuidar dos seus filhotes, ainda eram ovinhos, né? E aí passava por lá uma lagarta, e ela chamou a lagarta, fez um pedido no seu leito de morte: olha, tu tens que cuidar meus filhotes estão nos ovinhos e tal. E a borboleta, a lagarta, comovida com o quadro, fez uma promessa em leito de morte de que não se preocupasse, que ela cuidaria dos bichinhos. Quando a borboleta morreu, a lagarta entrou em crise. Disse: meu Deus, agora que eu me dei conta, vão sair esses bichos voando dos ovos, e eu que me arrasto aqui, como vou que eu cuidar? Como é que eu posso prometer cuidar das borboletas se eu mesmo não vou? E qual não foi sua surpresa que dos ovinhos saíram lagartinhas? Então nós não sabemos que nós talvez sejamos mestres em formação. A doutrina secreta chega a dizer que nós somos logóis solares, consciências de sistemas solares em formação. Em outras palavras, deuses em treinamento. É o que diz também a Bíblia: sois deuses, né? Então, eu digo a vocês o que dizia o Sr. Leadbeater nos Mestres de Ascenda já na abertura: dos novos fatos expostos pela teosofia, um dos mais importantes é o da existência de homens perfeitos. Deriva logicamente dos outros grandes ensinamentos teosóficos do karma e da evolução através de reencarnações. Então, esses fatores, que são o karma, a evolução e o tempo infinito que as reencarnações e a imortalidade da alma nos oferecem, são as condições prévias para fazer sentido lógico na filosofia esotérica a existência dos Mahatmas. Volto a dizer que a sociedade teosófica trabalha com liberdade de pensamento, coisa que a Isis muito enfatizou ontem. Mas a tradição do Chandogya Upanishad fala em 3 estágios preliminares, que são ouvir, ou Shravana, Manana, ou a reflexão, o estudo, e, por último, Nididhyasana, ou a necessidade da meditação, para que a verdade transcendente comece a ser assimilada ao nível da consciência, embora a verdade já esteja dentro de nós. Depois vem o Samadhi, que é o êxtase, e por último a realização plena, que seria então o nosso estágio de iluminação. Poderia passar para o 27? Aqui nós temos uma outra carta, essa em Adhyaya, em que a parte final apresenta um acréscimo que o Sr. Mantri não havia escrito à doutora Beza, é a chamada carta de 1900. Mais um. Então, aqui nós temos o verso, tem algumas partes que o Sr. Jinajadasa cobriu por questão ética, que ele entendia pessoais. Mais um. E podem ver que também está usado o verso do próprio envelope, que a carta já estava postada no correio e leva o respectivo selo carimbado, dirigido a Londres. É uma carta escrita em Allahabad em 22 de agosto de 1900. Não sei a data em que a doutora Beza abriu em Londres, mas sabe-se que naquela época a coisa em 1900 não ia de avião, né? Então preparem-se para levar um mês para essa carta chegar lá, e ao longo desse mês, em algum momento, apareceu mais texto do que havia sido escrito pelo Sr. Mantri. Então a materialização ocorreu, me refiro à materialização da tinta, que acabei de citar como precipitação,
supõe-se durante o processo em que a carta estava singrando pelos mares, pelo correio. Quando ela abriu, havia mais texto, inclusive a passagem que diz que a sociedade teosófica estava lentamente manufaturando um credo. Podia voltar a 2. Ali, ó, vocês encontram: The TS and its members are slowly manufacturing a creed. Says a Tibetan, aí tem que continuar, proverb: credulity breeds credulity and ends in hypocrisy. How few are they who can know anything about us? Quão poucos são aqueles que podem saber qualquer coisa a nosso respeito. Aí ele chega a dizer que a contínua referência a eles, os retratos e não sei o quê, só atrapalha o trabalho deles, motivo pelo qual se supõe que eles prefiram trabalhar no anonimato. Daí a ideia do governo interno do mundo, que é outra ideia fundamental do pensamento teosófico, de que todas as grandes religiões foram feitas por mestres ou seus discípulos da grande fraternidade branca e não têm ensinamentos essenciais em colisão, mas são complementares. Nem estamos nós interessados em fazer uma única religião ou padronizar, senão que a riqueza do jardim está na multiplicidade da fragrância de cada flor ou das diversas flores, como a riqueza de uma orquestra está na variedade dos seus instrumentos. Cada um dá seu tom, tem a sua ênfase. A sociedade teosófica e seus membros estão lentamente manufaturando um credo. Diz um provérbio tibetano: credulidade gera credulidade e termina em hipocrisia. Quão poucos são aqueles que podem saber qualquer coisa a nosso respeito. Então, a crença em alguma autoridade externa gera hipocrisia. O que também não impede, eu suponho, que nós analisemos o conhecimento como hipótese a ser investigada na nossa vida diária. Assim, a ciência cria hipóteses e depois as testa. Então, há duas tendências na mente humana. Uma, fanaticamente, aderir a algo sem a devida assimilação e observação, e principalmente experimentação. E a segunda, que ceticamente quer negar uma coisa sem sequer ter feito a investigação, que pelo visto foi o que fez o Sr. Richard Hobson, pelo que me envergonha o nome, mas em todo caso, o Richard Hobson, em 1885, teria acusado a Sra. Blavatsky de fraude sem sequer colocar no microscópio as cartas que eram a evidência primária do seu respectivo relatório. Então vejam que a passagem lida do Aos Pés do Mestre sugere que nós devemos investigar, averiguar a existência dos mestres. Por outro lado, se nós não tivermos um sistema filosófico onde se encaixe essa possibilidade, a maior probabilidade é que seja rejeitado antes de ser investigado. Pelo menos assim me parece. Se não me ajudem vocês a interpretar a carta de número 15, que diz: só o progresso que uma pessoa faça no estudo do conhecimento arcano a partir dos elementos rudimentares, que eu creio ser o karma, a reencarnação, a evolução, senão o próprio conceito de Mahatma, homem perfeito, não aparece, ou fica suspenso no ar como um milagre. E isto realmente a Sra. Blavatsky combatia, o conceito de milagre ou coisa sobrenatural. Ela atenta por uma visão de ciência oculta, como antecipávamos ontem, justificar a existência desses fenômenos na esfera da racionalidade,
e da verificabilidade científica. Uma ciência oculta talvez use de outros recursos, como a extensão dos sentidos pela clarividência, pela clareaudiência, mas sustenta a doutora Beza que a única diferença está no instrumento, não na lógica ou no método científico de abordagem. Só que o instrumento é expandido usando esses poderes que ela diz todos os seres humanos têm, mas que o ocultista treina para acelerar seu desenvolvimento de uma forma que, deixado a natureza, levaria muito mais tempo. Só que aí nós entramos numa área de regras, porque o treinamento na ciência oculta, como também nós não podemos largar uma criança num laboratório de química para ela ver o que acontece quando misturar água com ácido sulfúrico. Então tem que haver uma disciplina, tanto na ciência chamada odierna ou oficial, quanto na ciência oculta. A sociedade teosófica não tem essa pretensão, mas, como vocês vão ver mais tarde, a escola esotérica já começa a trazer regras, porque ela tem a pretensão de preparar a pessoa para a parte prática da ciência oculta, embora não de imediato. Mas é o início de um treinamento preliminar. Eu vou voltar a essa questão lendo a frase: só o progresso que uma pessoa faça no estudo do conhecimento arcano a partir dos elementos rudimentares a leva a compreender gradualmente o nosso propósito. A própria existência do Mahatma que dirá o propósito do seu trabalho. Somente assim, não de outra forma, ele enfatiza, ela o faz fortalecendo e refinando aqueles misteriosos laços de simpatia que unem os seres inteligentes, fragmentos temporariamente isolados da alma universal e da própria alma cósmica, trazendo-os a uma completa harmonia. E ainda acrescenta assim, na falta de um termo científico europeu mais adequado, sou novamente compelido a descrever como aquela cadeia energética que une o cosmos material e imaterial. Então vocês vejam, se tu poderias me levar para o 27. Essa é uma carta, essa foi totalmente materializada. Tinta, papel, choveu dentro da sala. O pessoal estava reclamando se existiam ou não os mestres, e alguém fez pouco caso, e aí ele já começa: tolos são aqueles corações que duvidam da existência, da nossa existência e dos poderes que a nossa comunidade tem posse pelas eras, né? But our existence of the powers of the community is in possession of for ages and ages, por séculos e séculos, se vocês quiserem, ou eras e eras, talvez mais, né? Enfim, diz então que se a pessoa não pode atingir o melhor resultado nessa vida, que colhe os melhores frutos do arhatado, então, then in a better rebirth, num nascimento melhor. Então nós estamos criando condições, se não for nessa vida, quem sabe na próxima. Senão alguns desanimariam: essa vida não vai dar mais, o cara já está até com catarata, como é que vai ler as cartas dos mestres? Então já não tem mais jeito para mim. Mas nós estamos criando condições. Eu sempre digo que é bom a gente ler enquanto não está com a catarata, e aí ficam confiando na sobrinha, mas depois a sobrinha, em vez de ler as cartas, quer sair com o namorado, e lá se foi a leitura para essa vida. Então vocês têm a rara oportunidade. Quanto custaria mesmo ir para a Inglaterra hoje com cartão de crédito e suaves prestações reencarnatórias? Vocês têm o livro traduzido em português e à venda ali atrás. Se não levarem para casa, a responsabilidade não é minha. Dei meu recado, façam enquanto conseguem ler, né? Tem também aquele outro caso do membro da sociedade que se filia e compra a doutrina secreta.
E logo depois o espanador, né? Porque todo dia tira o pó, fica lá na estante principal da sala. Quando eu me aposentar, eu vou ler a doutrina secreta. Então tem o ritual da estante, tira o pó todos os dias, repete a promessa, um dia desse. Vamos deixar para lá, fazem o mesmo com as cartas, que maravilha e tal, mais um espanadorzinho. Então eu recomendo que seja esse evento um impulso para vocês mesmos lerem as cartas e chegarem às suas próprias conclusões, ao invés de crer no que eu estou descrevendo. Eu gostaria, no enfoque da pergunta feita previamente para orientar um ser perdido como eu no tema, né? O que é teosofia e qual a função da ST na visão dos Mahatmas? Isso aqui é muito mais do que um fim de semana, mas nós vamos tentar dentro do possível. Né? Veja que a chamada carta única do Mahachohan, que na verdade não é bem dele, mas através do Mestre Kuthumi vem uma mensagem superior, é dito: a doutrina que promulgamos por ser a única verdadeira. Já começa a coisa bem direta, né? Deve, apoiada em provas que estamos por oferecer, eu acho que principalmente a previsão da senhora Blavatsky no volume 2º da nossa edição, da Doutrina Secreta, quando ela prevê que seria encontrado ou ocorreria um rasgão no véu do materialismo científico no ano de 1897, a partir dos tubos de alto vácuo de Crookes, isso está nas páginas 325, ela botou no rodapé, e de fato foi o ano em que J.J. Thomson isolou o elétron e abriu a pesquisa do mundo nuclear ou das partículas subatômicas. Ou seja, mostrou que o átomo não era indivisível. Ela, com 9 anos de antecedência e 6 anos depois da sua morte, se concretizou sua profecia de que alguém descobriria uma nova dimensão que rasgaria o véu do materialismo científico. Não sei se vocês podem imaginar o século XX sem celular, mas naquela época não tinha nem televisão. O tubo de Crookes é o bisavô das telas de computador e vídeo de televisão, tem aquele canhão eletrônico, que foi ali que descobriram e isolaram o elétron. Então, não sei se vocês podem engranar a marcha ré e imaginar o que era o mundo no século XIX. E ela faz essa profecia que se realizou no ano 1997. Então, confiram comigo. Eu acho que essa é a evidência que ele pretende dizer. Contudo, e acrescenta, apoiada em provas que estamos por oferecer, triunfar afinal como qualquer outra verdade. Contudo, é absolutamente necessário incuti-la gradualmente, colocando em prática suas teorias, fatos inquestionáveis para aqueles que sabem, com inferências diretas, deduzidas e corroboradas, evidências fornecidas pelas modernas ciências exatas. Esta é a razão pela qual Coronel Walcott, que trabalha apenas para reviver o budismo, pode ser visto como alguém que se esforça na verdadeira senda da teosofia, muito mais do que qualquer outra pessoa que escolha como meta a gratificação de suas próprias e ardentes aspirações ao conhecimento oculto. Porque havia na época um questionamento: o Coronel Walcott só se interessa pela religião do budismo? Onde é que está a nossa pesquisa oculta? Como se a religião fosse um problema.
Mas os mestres estavam apostando na revivescência de todas as religiões, como acho que a Isis bem manifestou ontem, para reverter o problema do ceticismo e do materialismo científico que, principalmente no século XIX, tomava as cores a partir do positivismo, que era o outro lado do pêndulo. Se antes do iluminismo nós tínhamos a crença cega em certas interpretações talvez supersticiosas do cristianismo, tanto que a carta 88 sobre Deus, ela tenta mostrar o absurdo de um Deus que pudesse ser absoluto, todo-poderoso e viver fora da matéria e do universo. Porque então de onde viria? Se ele é absoluto e infinito, ele estaria encontrando um limite na matéria. Ele não está na matéria. Como ele pode ser infinito e não estar na matéria? Se ele é onipresente, ele tem que estar na matéria. Portanto, ele não está fora do universo. Na verdade, a concepção da divindade, ou do Logos, ou de Ishvara, na tradição oriental, é que o universo existe dentro de Deus. Mas o conceito de Deus é tão desgastado naquela tradição que o mestre diz que esse Deus nós não reconhecemos, nem como filósofos, O que se reconhece é que a matéria é uma condensação do espírito, para usar as palavras da senhora Blavatsky novamente, uma cristalização. E a ciência nos diz hoje que somos luz cristalizada, congelada, energia materializada, que a forma mais simples talvez fosse a luz. Então, quando ele diz que é necessário trazer evidências fornecidas pelas modernas ciências exatas, é o que eu estou tentando trazer a vocês, um estudo científico das cartas. E não simplesmente uma coisa para as pessoas acreditarem. Vocês têm todo o direito de questionar, mas a evidência foi fornecida. Por outro lado, a ideia de uma doutrina de pensamento já é muito anteriormente trabalhada no pensamento oriental e na própria doutrina secreta, quando distingue Vyavahārika Satya de Paramartika Satya, ou traduzindo, a verdade relativa da verdade absoluta. Como é que eu chego no 27 aqui? Eu tenho que voltar, eu acho. Vai voltando, que estava no 44, para chegar no 27. Ou vai para o central, ou vocês vão ter uma exposição teosófica integral. Aí. Então, a ideia de que os mundos estão, ou as dimensões estão, de certa forma, coexistindo, aparece nesse diagrama de esferas concêntricas da consciência, em que a consciência física é abrangida pela emocional, pela mental, intuicional e inclusive pela divindade que está por detrás de tudo e se cristaliza ou se aprisiona para que a matéria exista. Então essa é a página 41 do nosso livro, A Tradição Sabedoria, adaptada do Dr. Taimini na autocultura. Só analisar esse diagrama levaria mais que uma semana, mas para sintetizar, a materialização da tinta no papel é apenas a condensação do pensamento do autor em forma de tinta dentro do papel. Para quem domina esses elementos da ciência oculta, nós temos uma base de explicação filosófica para o fenômeno, e não um milagre, não uma coisa sobrenatural, mas a aplicação de leis talvez desconhecidas pela nossa ciência. Mas eu acho muito importante perceber que há um jogo de espelhos. O absoluto se espelha no Logos, ou na divindade manifestada, que por sua vez é limitada por ser um espelhamento. Essa, por sua vez, se espelha na mônada, que é o nosso espírito, que, por sua vez, sofre mais um espelhamento na alma, ou individualidade, que se reencarna e evolui, e, por último, essa se faz uso, ou
se espelha na personalidade mortal através da qual eu aqui me expresso. Senão, nós teríamos uma dificuldade de não ter uma garganta, uma língua, etc. e tal, para conseguir falar para você no mundo físico. O problema é que cada espelhamento perde um pouco da nitidez original, se vocês me entendem. Ao vir para cá, ontem eu passei por aquela experiência de mostrar a minha carteira de identidade no portão do aeroporto, né? Aí fica aquela cara, tem uns que são mais diretos, é o senhor mesmo, né? Então a carteira de identidade nem sempre nos identifica, seja porque ela já passou por muitos mares e oceanos, seja porque nós mesmos já mudamos um pouco. Eu quero dizer, ela é um espelho, ela é um retrato do que eu fui, questionando quem seja esse eu. Então esse problema é mais profundo do que parece. Toda vez que nós temos um espelhamento, o mesmo ocorre entre a verdade absoluta e a verdade relativa. Aí pode-se dizer a vocês que a teosofia, como sistema de pensamento ou verdade relativa, se expressa como samsara, karma e dharma, ou seja, reencarnação, lei de ação e reação e evolução. São as condições para eu poder assimilar a conclusão do Mahatma, que é o homem perfeito, como acabei de demonstrar a vocês. Mas essa visão superficial talvez nos encubra a ideia de que o que reencarna não é a nossa personalidade, mas uma essência a ser descoberta, que aqui é chamada de individualidade. Então, o que exatamente fica e o que exatamente se perde de uma encarnação para outra? Primeira pergunta. Então, sobre a reencarnação, há uns que têm uma tendência a achar que sua personalidade vai continuar, o que se pode demonstrar que não é o caso, até porque o cérebro é outro, o sexo pode ser outro, a cultura pode ser outra, e como eu dizia ontem, podemos nascer na Síria, no meio de um tiroteio, então a coisa pode ficar complicada. Ou podemos nascer na chamada comunidade do século 27 na Califórnia, onde parece que o mestre está selecionando condições para iniciar a nova raça, um Satya Yuga dentro do Kali Yuga, para usar a expressão de Blavatsky no volume 3º da Doutrina Secreta. De novo, numa rota de rodapé. Que a melhor parte da Doutrina Secreta está no rodapé. Se vocês leram só o texto, podem ler de novo. Quando a coisa vai assim para o rodapé, ali tem. Bom, mas lembrando a vocês que do ensinamento do karma também se pode deduzir o mesmo. Qual é a margem de livre-arbítrio? Existe ou não livre-arbítrio? Está tudo pré-determinado. Então, cada um desses conceitos é um reflexo de um conceito maior, que, se reduzido, vira uma credulidade, vira uma crença sem a devida investigação. A doutora Bezan chega a dizer que poucas coisas há mais perigosas do que um pequeno conhecimento do karma, e que a maioria das pessoas para no nível do pequeno conhecimento. E aí depois ficam presos a conceitos, por exemplo, que o próprio Sr. Krishnamurti questionava na Índia em seus discursos. Se vocês realmente acreditassem no karma, ele dizia, não viveriam como vivem. Então também a mera crença num desses postulados pode gerar até a sustentação num sistema rígido de castas, a materialização do conceito da consciência trocado pelo da hereditariedade. Então aí nós temos corrupções de um sistema sagrado que gerou deformações até sociais. Para vocês verem como, mesmo essa filosofia dos mestres, se refletida muitas vezes e reduzida a elementos intelectuais muito rasos, pode virar uma crença restritiva. Eu acrescentaria o mesmo na ideia de evolução, que aliás já tratei. A evolução é da consciência ou é do corpo? Ela é hereditária ou não é?
Então, quando eu reduzo a evolução a um processo hereditário, eu vou chegar à conclusão das castas, que é uma interpretação errada. Então, só para citar desses 3 pontos, que, embora se possa fazer uma sustentação teórica, se a teosofia for reduzida a isso, ela vai começar a apresentar limitações, como qualquer outro sistema de pensamento poderá apresentar, por ser reduzido ao nível da mente concreta. Nós precisamos interpretar, creio, como disse o mestre, os arcanos para uma reflexão a partir dos seus rudimentos, mas para encontrar a ligação invisível dessas energias que ligam o cosmos material ao espiritual. E não nos reduzir ao plano mental de uma crença. Se me faz claro. Então, a primeira questão é compreender que existe uma verdade absoluta e uma verdade relativa. Paramática Satya e Vyavaharika Satya. Senão nós vamos realmente criar o problema de acreditarmos num sistema fechado. E isso acho não seria bom para o trabalho teosófico, como também seria problemático o inverso de nós queremos simplesmente descartar que haja alguma doutrina no pensamento dos mestres. Mas doutrina filosófica, num sentido científico, é uma hipótese a ser investigada e inclusive questionada, perante os seus limites, que eu citei 3. O que reencarna, qual é a margem de livre-arbítrio e o que evolui, se isso é ou não hereditário ou é da consciência espiritual. Só para dar 3 exemplos de temas que são polêmicos na sociedade teosófica. Eu iria um pouco mais longe na carta 45, sobre a segunda parte, não é? Do nosso tema, e aí só me restam 14 minutos. Eu acho uma tortura, mas enfim, uma tortura. Como não é provável, digno Senhor, que nos correspondamos agora com muita frequência, Mestre Moria já avisando que a correspondência ia acabar. Eu lhe direi que deveria saber e do que poderá tirar proveito. Algo que deveria saber, poderá tirar proveito. No próximo dia 17 de novembro, a irmã Isis fez alusão a essa carta 45 ontem, página 207 do volume 1, recomendo a leitura para aqueles que não quiserem passar a noite sem claro. Em vez de ficar zapeando na TV, já deixa a carta do mestre no... Porque o que está mais próximo no criado mudo é o que a gente vai usar. Se a carta dos mestres não está no criado mudo, com certeza o cara vai acabar em algum programa de alguma outra igreja na TV, lá pelas 3 da madrugada. Bom, estou só dando uma sugestão literária para você. No próximo dia 17 de novembro, expiará o período de 7 anos de teste dado à sociedade quando ela foi fundada. Ou seja, isso é a prova de que ela foi fundada em 17 de novembro de 1875, coisa que até outros colegas nossos colocaram em questionamento, porque na sociedade há tamanha liberdade de pensamento que até isso já foi questionado e corroborado por livros e passagens. Durante o qual poderiam discretamente predicar sobre nós. Veja que eles não fazem questão de que se discuta a existência dos Mahatmas. Na verdade, as cartas não deveriam ter sido publicadas. Não sei se vocês sabem, as cartas receberam expressa menção de que não deveriam ser publicadas. E ainda assim estão publicadas. Aí perguntaram ao senhor Sri Rama, nosso 5º presidente, mas o senhor leu as cartas? Sim, eu li. Mas não era proibido publicá-las? Sim, mas agora já estão publicadas. Eu não posso fugir da realidade de que elas estão publicadas. Mas eu aviso que não era para ter sido publicado. Um ou 2 de nós, isso quer dizer o mestre Kuthumi e o mestre Moria,
esperávamos que o mundo houvesse avançado o suficiente intelectualmente, se não intuitivamente, para que a doutrina oculta, leia-se a doutrina secreta do Oriente, a filosofia esotérica de todas as tradições, etc., pudesse ter uma aceitação intelectual e fosse possível dar um impulso para um novo ciclo de pesquisa oculta. Acho que essas palavras são a intenção por detrás do mestre, ou desses dois mestres, que são os chamados verdadeiros fundadores da sociedade. Vou ler de novo, porque é uma frase que não deve ser deixada de lado. Um ou dois de nós esperávamos que o mundo houvesse avançado o suficiente intelectualmente, se não intuitivamente, para que a doutrina oculta pudesse ter uma aceitação intelectual e fosse possível dar um impulso para um novo ciclo de pesquisa oculta, para quebrar o materialismo científico da época. Fica subentendido que a pesquisa oculta leva a trazer novos fatos. Ou, para citar a expressão da Isis, a revanche, como é que é? O contra-ataque do Scooby-Doo. Essa é uma novidade no nosso estudo. Contra-ataque do Scooby-Doo. Gostei do contra-ataque. Outros, mais sábios, ao que parece agora, sustentavam uma posição diferente. Então, se as palavras do Sr. Leadbeater estão corretas em 1925, no seu livro Os Mestres e a Senda, que ao que parece será o motivo da nossa escola de verão aqui em cercanias de Belo Horizonte? Isso. Já está? 7 Lagoas. 7 Lagoas. Vejam que é um lugar mais do que adequado, já com o número 7. As lagoas representam um símbolo do espelhamento do espírito sobre a matéria. Então vocês têm os 7 planos representando espelhos. Foi feito para vocês não resistirem e irem nem que seja de patinete para 7 Lagoas, que é logo ali, né? Logo ali. Para estudar os Mestres e a Senda na nova edição que estamos preparando. Tiago conseguia ajudar na finalização da revisão. Ela está me botando já, vocês estão vendo? A suave maneira de dizer que sou eu que vou ter que fazer a revisão de novo. Então, segue aqui. Entretanto, bom, eu vou ler de novo. Outros mais sábios, ao que parece agora, sustentavam uma posição diferente. O que quer dizer mais sábios, ao que parece agora? Que a resistência à sociedade teosófica nas suas primeiras décadas foi tão desconfortável, para dizer o mínimo, foi tão caluniosa, por exemplo, em relação ao Sr. Blavatsky, que o próprio relatório Hodgson teve um efeito tão desastroso de acusá-la de fraude, que os outros 48 mestres, se o número do Sr. Leadbeater está correto, ele falava ao redor de 50 no planeta Terra, encarnados. Então isso dá um número de 96% contra e 4% a favor, se vocês gostam de estatística. Mas mesmo assim respeitou-se a minoria dos 4%, desde que esses dois mestres, suponho o mestre Kuthumi e o mestre Moria, assumissem a responsabilidade da tentativa. E assim foi dito: foi dado o consentimento para a tentativa. Sociedade Teosófica é uma tentativa, passados uns 12.000 anos do afundamento de Atlântida, onde, por motivos de se evitar a magia negra, se proibiu falar nesses assuntos. Vamos ver se o mundo está pronto para receber um pouco do ocultismo de novo, sem contaminá-lo com o ego psicológico. Entretanto, estipulou-se que a experiência se realizaria sem nossa direção pessoal. Então, aquele pessoal que acha que os mestres vão mandar dinheiro por carta para pagar o condomínio da sede,
Ou como sugeriu o Dr. Alberto Lira, que foi nosso presidente nacional anterior, que então, como sempre se discutia o valor da anuidade, que era o tema central, não sei se tu ainda lembra dessas discussões, né? Então ele propôs numa reunião do conselho que então se fechasse a sociedade no plano físico e abrisse só no nirvana, que lá não precisava pagar a luz, telefone, funcionário, né, condomínio. E as pessoas parecem que esquecem que nós temos taxas a pagar. E o mestre avisou que ele não vai entrar em conta conjunta conosco. Eu vou ler de novo. Entretanto, estipulou-se que a experiência se realizaria sem a nossa direção pessoal, que não deveria haver intervenção anormal de nossa parte. Então, eles não podem usar os seus poderes para nos ajudar, porque isso interferiria no karma. Como diz também o Sr. Leadbeater nesse magnífico livro que vamos estudar em 7 Lagoas, Os Mestres de Ascenda, nossa Senhora, que há uma obscura lei no ocultismo. Toda vez que se abre um precedente para abençoar pelo lado da luz, se precisa igualmente dar o equivalente espaço para o lado das sombras. Porque como o universo é dual, não sei quantos aqui leram o proêmio, pelo menos da doutrina secreta, todo o universo manifestado é dual. Onde aparece uma oportunidade para a luz, vai ter que haver uma oportunidade igual para o outro lado. Portanto, vocês já estão sob provação só por estarem aqui, porque ao saírem a força do outro lado vai tentar vocês. Eu não vou entrar no detalhe. Eu aconselho a assistirem Star Wars, Guerra nas Estrelas. Ali tem tudo, não precisa mais ficar lendo Carta dos Mestres, que é muito complicado. Vocês vão ver que o Anakin Skywalker é a corporificação do nosso Subaru, usou poderes para salvar a esposa e acabou tomado pelos elementais, morreu aos 30 e poucos anos de idade. Não sei se o George Lucas se inspirou nisso, mas enfim, todos os passos de como o cara cai do outro lado estão ali registrados. Entretanto, eu volto a dizer, estipulou-se que a experiência se realizaria sem a nossa direção pessoal, que não deveria haver intervenção anormal de nossa parte. Quer dizer, nós somos os responsáveis, e não a hierarquia oculta, se essa tentativa vai funcionar ou vai fracassar, que nem o Titanic. Não pensem que ela é insubmergível porque os mestres estão no timão, porque eles acabaram de dizer que não estão no timão. Eles dão sugestões para aqueles que estiverem abertos. Eu não vou entrar em todos os detalhes de como eles escolhem a Blavatsky e o Olcott para essa tarefa. Ambos se ofereceram para a tentativa, Olcott e Blavatsky, por uma determinada recompensa num futuro muito distante, ou, como diria Kuthumi, soldados voluntários por uma causa desesperada. Em inglês, forlorn hope é uma esperança desesperada, o que soa contraditório, né? Ou nós chamamos em geral de causa perdida. Meu pai sempre diz que eu só me envolvo em instituições. Bom, não vou entrar em detalhe. Essa dizendo que não dá dinheiro, que isso, que aquilo. E por último ele deixa entender, né? Quando eu fui eleito, ele me deu os pêsames. Definiu a sociedade como lugar em que os perdidos se encontram. Nós a enviamos para a América e tal. Durante 6 anos e meio, eles têm lutado contra dificuldades que teriam feito desistir qualquer um que não estivesse lutando desesperadamente como alguém que joga a sua vida e tudo que possui num esforço desesperado e supremo. Carta número 45, decisiva para se entender as intenções dos mestres ao fundar a sociedade, página 206 e subsequentes, volume 1. Seu êxito não correspondeu às expectativas de seus inspiradores originais
embora tenha sido extraordinário em certos progressos. Dentro de mais alguns meses, terminará o período de provação. E se naquele momento a posição da sociedade em relação a nós, a questão dos irmãos, não tiver sido resolvida definitivamente, seja eliminando-a do programa da sociedade ou aceitando nossas condições, que eu acho que aí está a ideia da escola esotérica, não haverá mais notícias dos irmãos de quaisquer formas, cores, tamanhos ou graus. Desapareceremos da vista do público como um vapor desaparece no oceano. Olha, essa é forte. E aí ele dá a entender que só aqueles que provaram ser fiéis a nós e à verdade em todos os momentos será permitido o contato futuro conosco. E aí ele chega a dizer que então, nesse caso, o esforço seria suspenso até o começo de outro ciclo setenário, quando, se as circunstâncias forem mais propícias, outra tentativa poderia ser feita na mesma direção ou em outra. E casualmente ou não, em outubro de 1888, Blavatsky funda a Escola Esotérica de Teosofia, como está caracterizado no livrinho Ocultismo Prático, que se encontra ali à venda por R$12. Uma quantia exígua para quem está querendo já ir para Londres ver os originais, vai custar muito mais caro, né? Porque, como eles não tiveram plena condição de fazer o trabalho com o grande público, eles reduziram o seu foco para um círculo menor, onde as condições exigidas fossem preservadas. Daí porque a senhora Blavatsky, na Chave para a Teosofia, explica bem que há uma sociedade externa e uma seção interna, como desde então tem sido proposto. Eu acho que isso dá uma noção de qual era a tentativa inicial e a expectativa inicial dos mestres, sua visão do trabalho teosófico. Como o mundo não se mostrou totalmente receptivo, eles foram adotando posições estratégicas até preservar a forma como hoje se encontra. Maiores detalhes se encontram na literatura citada. A Zeneida vai adorar quando vocês derem assim essa contribuição à nossa editora, que é uma maneira dela continuar existindo. As pessoas esquecem que para uma coisa existir a gente tem que contribuir. E nesse sentido eu fui avisado que para continuar o debate eu também tenho que contribuir com o meu silêncio. Muito obrigado, até.